Por séculos, antigos textos egípcios mencionaram uma cidade chamada Mesne, um assentamento localizado em algum ponto da fronteira oriental do Egito, ligado ao poder dos faraós, à religião e a uma das rotas militares mais importantes de toda a antiguidade. O problema era simples de explicar, mas extremamente difícil de resolver. Ninguém conseguia afirmar com certeza onde Mesne realmente ficava. A cidade aparecia nos registros, seu nome havia sobrevivido ao tempo, sua importância parecia evidente, mas sua localização permanecia envolta em dúvidas. Até agora. No leste do Egito, próximo a Cantara Oriental, na atual província de Ismailia, arqueólogos estão escavando um sítio conhecido como Tel Abu Saif. E aquilo que começou como uma investigação de antigas construções está produzindo evidências cada vez mais fortes de que esse lugar pode ser justamente a cidade perdida de Mesne. Durante a temporada mais recente de escavações, a missão arqueológica egípcia revelou novas partes de um enorme complexo antigo. Os pesquisadores encontraram estruturas pertencentes a um templo, muralhas, portões, salas internas e elementos defensivos que mostram que aquele lugar não era um pequeno assentamento isolado. Era um centro organizado, protegido e estrategicamente localizado. E uma das primeiras surpresas aconteceu quando os arqueólogos perceberam que uma enorme parede de tijolos de adobe havia sido interpretada de maneira errada em escavações anteriores. Durante algum tempo, acreditava-se que aquela muralha pertencesse diretamente ao templo. Mas novas pesquisas mostraram algo diferente. Na verdade, ela provavelmente formava a parede externa de todo o recinto sagrado. Isso significa que o complexo religioso era maior e mais elaborado do que se imaginava. A muralha possuía entradas, diferentes ambientes internos e várias fases de construção, mostrando que o local foi modificado e reutilizado durante séculos. Mas havia mais. Duas antigas estradas de pedra foram identificadas conduzindo da área fortificada em direção ao templo. Uma delas pertence ao período ptolomaico. Depois, durante a ocupação romana, uma estrada mais estreita foi construída sobre a anterior. Camada sobre camada, os arqueólogos começaram a enxergar a história daquele lugar. Primeiro como centro religioso. Depois como ponto estratégico. Mais tarde como instalação militar romana. E finalmente como uma área utilizada até mesmo para atividades industriais. No interior do templo, os pesquisadores identificaram fileiras de depósitos no lado norte e grandes salas de serviço ao sul. Mais profundamente dentro do complexo ficava o santuário, mas boa parte dessa área sagrada acabou destruída posteriormente. Pedras foram retiradas dos antigos edifícios e utilizadas para a produção de cal. Grandes fornos circulares chegaram a ser construídos sobre partes do próprio santuário. Um lugar que durante séculos havia sido considerado sagrado terminou sendo desmontado e queimado para reaproveitamento de seus materiais. Mas, ironicamente, algo sobreviveu. E foi justamente essa peça que pode mudar completamente a identificação do sítio. Os arqueólogos encontraram um enorme lintel de arenito quebrado em duas partes. À primeira vista, já era uma descoberta impressionante. Mas quando os pesquisadores começaram a analisar suas inscrições, perceberam que estavam diante de algo muito maior. 3 lados da pedra apresentam títulos do faraó Ramsés II, um dos governantes mais famosos de toda a história egípcia. E entre essas inscrições existe uma referência extremamente específica. O texto menciona trabalhos de restauração realizados em uma estátua de Horus. Mas não simplesmente Horus. A inscrição se refere ao deus como Horus, senhor da cidade de Mesene. E é aqui que todas as peças começam a se encaixar. Antigos textos egípcios já indicavam a existência de Mesene na região da fronteira oriental durante o Império Novo. Agora, em Tel Abu Saif, surge uma inscrição ligada diretamente a Ramsés II mencionando justamente o deus associado à cidade de Mesene. Não é ainda uma confirmação absoluta, mas é uma das evidências mais fortes encontradas até hoje. E ela não apareceu sozinha. Outros objetos descobertos no sítio também revelam a enorme importância militar e administrativa daquele lugar. Entre eles está parte de uma estátua de xisto representando um escriba do exército pertencente à 26ª dinastia. Também foram encontrados um torso real de basalto, fragmentos de estátuas de falcões e outras esculturas que reforçam a ligação religiosa do sítio com Horus. E existe ainda outro detalhe fundamental.
Tel Abu Saifi estava localizado em uma região diretamente relacionada ao chamado Caminho de Horus. Essa era uma das grandes rotas estratégicas do Egito Antigo. Ela atravessava a fronteira oriental e conectava fortalezas, postos militares, templos e assentamentos, formando uma verdadeira linha de defesa e comunicação entre o Egito e as regiões do Mediterrâneo Oriental. Por essa estrada passavam soldados, mensageiros, autoridades, mercadorias e provavelmente exércitos inteiros. Controlar essa rota significava controlar uma das principais portas de entrada do território egípcio. E Tel Abu Saifi parece ter ocupado justamente uma posição essencial dentro desse sistema. Religião, administração, defesa e comércio se encontravam naquele mesmo lugar. Séculos depois, os romanos perceberam o valor estratégico da região e transformaram partes do sítio em um acampamento militar fortificado. Isso mostra que a importância daquele ponto geográfico atravessou diferentes impérios e diferentes épocas. Mas a pergunta permanece: Tel Abu Saifi era realmente Mesne? Os arqueólogos ainda precisam continuar escavando. Novas partes do templo, das fortificações e das antigas estradas continuam escondidas sob a terra. E qualquer nova inscrição pode finalmente fornecer a confirmação definitiva. Por enquanto, porém, uma pedra encontrada nas areias do leste do Egito colocou uma cidade perdida novamente no mapa. Um lintel com o nome de Ramsés II e uma referência a Horus, senhor de Mesne, pode ter revelado a pista que pesquisadores procuravam há gerações. E talvez o mais impressionante seja perceber que aquela cidade nunca desapareceu completamente. Suas muralhas permaneceram sob a areia. Suas estradas continuaram enterradas. Seu templo foi desmontado, queimado e reutilizado, mas uma inscrição sobreviveu. E depois de milhares de anos, ela pode estar finalmente revelando onde ficava uma das cidades perdidas do Caminho de Horus. Se você também acredita que a história ainda guarda segredos esperando para serem encontrados, deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque, sob as areias do Egito, talvez existam muitas outras cidades esperando apenas uma única inscrição para voltar à história.